Queridos amigos, boa noite. Ainda em tempo de coronavírus, estamos em quarentena na nossa casa, como é a obrigação de todos nós. Eu espero que todos possam ficar em casa e fazer com que colaborar para que essa epidemia termine o mais rápido possível. Hoje nós vamos aproveitar esse período para falar sobre um assunto que esses dias tem circulado pela imprensa e também tem circulado entre os amigos nas redes, que é a questão dos contratos nesse período da pandemia do coronavírus. É preciso que a gente tenha essa preocupação, porque muitas pessoas deixaram de ter recursos para cumprir com as suas obrigações. Essa crise gerada pela pandemia trouxe uma série de fatos que provocaram redução no ganho de muitas famílias. Então, nós da área jurídica temos alguns dispositivos que eu gostaria aqui de comentar sobre a possibilidade de negociação e de revisão dos contratos. Vou falar rapidamente sobre alguns pontos, mas o ponto central, independente da área jurídica, é que todos nós que por acaso estejamos com dificuldade de cumprir as nossas obrigações em relação a algum contrato que tenha efetuado, tanto na área de concessionária, água, luz, telefone, quanto na área de locação, aluguéis, na outra de compra de imóveis, que você está pagando uma prestação, que a pessoa está pagando uma prestação, ou mesmo a parcela do cartão de crédito, ou uma dívida que tenha na área bancária. Em razão da pandemia, existe a possibilidade, e aqueles que necessitam ou que estiverem necessitando devem procurar para negociar, para obter, não digo esse benefício, que a palavra não seria bem o benefício, mas obter esse direito de modular, de reformular a sua dívida para um período posterior à pandemia do coronavírus. Existe então a teoria da imprevisão, que é os casos em que a gente não prevê que vai ocorrer, e é o que ocorre no caso da pandemia do coronavírus. Temos também a questão prevista na nossa legislação brasileira, que é quando uma obrigação se torna de forma excessivamente onerosa, se torna muito custosa, vamos dizer assim, para um determinado indivíduo, por conta de situações de força maior, como é o caso da pandemia. Enfim, não é uma epidemia isolada no Brasil, é uma pandemia, portanto, no nível mundial. Então, todos os órgãos, todas as pessoas, empresas, pessoas físicas ou jurídicas, têm conhecimento. Não é um caso específico de uma pessoa, é de toda uma população, a população mundial atingida por essa pandemia. Então, a nossa sugestão, e aqui a gente vai encerrando nosso bate-papo rápido sobre os contratos, é que, se você tem um contrato de aluguel, converse com o seu locador, procure fazer uma negociação para reduzir o valor, ou postergar parte do valor, ou parcelar isso mais à frente, suspender os pagamentos, enfim, busque negociação. Também, por exemplo, se você tem uma prestação, um contrato de compra de imóveis, vá à construtora de forma, claro que hoje virtual, por telefone ou via internet,
converse a respeito. Se tem uma dívida bancária, entre em contato com o seu banco. Se tem alguma outra dívida em relação a serviços comuns, gás, telefone, energia elétrica, nos casos em que os estados da Federação Brasileira, Rio, São Paulo, enfim, o estado que você more, que você resida, por acaso, se eles não ainda suspenderam esses pagamentos de forma coletiva, tente negociar diretamente com a empresa de energia elétrica, a empresa de gás, a empresa telefônica, enfim, para que você possa suportar um pouco melhor esse período de transição dessa crise e posteriormente voltar à normalidade, ao pagamento. Enfim, eu penso que todos nesse momento devem estar abertos à negociação, porque é o melhor caminho, tanto para aquele que é credor da obrigação, como é o dono do imóvel que está alugando, quanto para o inquilino, tanto para o banco, que é melhor receber pelo menos uma parte negociada do que não receber nada. Então eu penso que se deve buscar o caminho da negociação. Esse, nesse momento de crise, penso eu, é o caminho mais acertado. Então, suporte jurídico existe, cabe a cada um buscar a negociação para se adequar a esse momento tão difícil. Um grande abraço e uma boa noite.